Fala, meu nobre, tu quer prosperar? Tu quer evoluir de verdade na vida? Então tu tem que parar de ficar se preocupando com coisas que você não pode mudar. Você tem que parar de ficar se preocupando com o governo, com a economia, com a vida das outras pessoas, mas tu fica lá reclamando do governo, fica lá se preocupando com quem vai ganhar isso, com quem vai ganhar aquilo, fica se preocupando com Copa do Mundo, fica se preocupando com a vida das outras pessoas, o que que fulano fez, o que que fulano deixou de fazer, e tu é fulano, tu não é fulano. Tu pode mudar o que fulano fez? Você não pode mudar o que fulano fez. Então por que que tu vai ficar se preocupando com o que o fulano fez ou deixou de fazer, sendo que as consequências do ato dele nem vai cair na tua vida? Ou pelo menos não vai, não, na maioria das vezes não vai cair se você não é parente. Mas às vezes você fica se preocupando com o teu vizinho, com o teu amigo, com algum parente distante, que não vai mudar nada na tua vida o que, que ele fez ou deixou de fazer. Aí tu fica se preocupando. Fica lá, eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. E por que que na tua vida você não toma as direções corretas? Porque na tua vida você não foca nos seus objetivos. Porque toda essa preocupação que você não pode mudar, você está drenando a tua própria energia. Essa preocupação está drenando a tua energia. Aí, o que você poderia colocar no teu projeto, nos teus objetivos, você fica colocando em coisas que você não pode mudar. Tu fica colocando em governo, em economia, em isso, em aquilo, e você nunca foca nos seus objetivos. Você passa o dia, às vezes, estressado, às vezes ansioso, por conta de uma atitude que nem foi você que tomou. Então, cara, por que que tu vai ficar se preocupando com coisas que você não pode mudar? Leva isso pra vida. Aconteceu alguma coisa, tu vai começar e tu começa a ficar estressado. Pensa, eu posso mudar aquilo? Não, eu não posso mudar. Então já está resolvido, não tem por que tu ficar estressado, ficar preocupado. Agora você pode mudar? Posso. É alguma coisa que eu posso mudar que afeta a minha vida, então vai lá e muda. E resolvido o problema. Agora se ficar se preocupando com o governo, você não vai mudar o governo. Independente se você votar em X, votar em Y, não vai mudar em nada na eleição. Você fica se preocupando ali com a vida da pessoa, o que que ela deixou de fazer, o que que ela gastou, com o que ela deixou de gastar, que não vai também mudar em nada na tua vida. E você não foca nos seus objetivos, você não foca nos teus planos, você não foca nos teus projetos. Aí tu passa o dia inteiro estressado, fica lá falando da vida dos outros para as outras pessoas e não faz as suas coisas, não corrige os teus atos. Quando você vê um erro em outra pessoa, tu não fica criticando. Se você não concorda com aquilo, absorva e corrija na tua vida. Ah, se fulano está fazendo aquilo, eu uso fulano como referência para eu não fazer na minha vida. Ah, fulano fez isso errado. Fulano escuta tal tipo de música. Eu vou usar ele como referência para eu não fazer. Fulano teve tal atitude, fez isso com tal pessoa. Eu vou usar aquilo como referência, o que eu não gosto na outra pessoa eu corrijo em mim. Porque tem muita gente que fica criticando as outras pessoas, que fica julgando as outras pessoas, mas não corrige em si mesma. E isso vai fazer você ficar travado, você vai ficar igual aquela pessoa, você vai ser igual aquela pessoa. Tu não vai ser diferente dela, você critica ela, mas você é igual a ela. Igual você vê muita gente hoje, a cultura do brasileiro é reclamar. A cultura do brasileiro é reclamar disso, é reclamar daquilo. Mas em toda a época da vida, teve gente que ganhou dinheiro e teve quem continuou no mesmo lugar. Desde lá de trás, teve gente que fez dinheiro e teve gente que continuou no mesmo lugar. Pode passar governo, pode mudar a economia, pode acontecer o que for. Tem quem ganhe dinheiro e tem quem perca dinheiro, tem quem perde dinheiro. Por quê? Porque são mentalidades diferentes. Uma está focada em solução, está focada em oportunidade, está focada em crescimento, e a outra está focada em reclamar, está focada na vida das outras pessoas, está focado em benefícios. Por que que hoje a cultura do brasileiro é uma cultura que julga quem prospera? Não dá para entender isso. Se você vai nos Estados Unidos, se tu pega em outros países, a pessoa que prospera, ela é vista como inspiração, ela é vista como alguém a ser seguido.
Mas no Brasil não. A pessoa que prospera, ela é vista como pessoa que fez algo errado, que mexeu com coisa errada. E criou essa cultura de escassez, essa cultura de pobreza. Porque no Brasil, o rico, ele é taxado, ele é menosprezado, ele tem mais imposto, ele tem que pagar mais coisa. E o pobre, ele é recompensado com benefícios, com um monte de coisa. É visto como, tadinho do pobre e tudo mais. Por isso que o Brasil não anda, por isso que ele não vai para frente, por conta dessa cultura. O pobre é recompensado, enquanto o rico, ele sempre é colocado mais imposto, é sempre colocado como alguém que fez coisa errada. Tem que taxar os bilionários, tem que taxar isso, tem que taxar aquilo, sendo que é eles que fazem o negócio rodar. Então, o nosso país ele nunca vai para frente enquanto tiver essa mentalidade. E você tem que tirar essa mentalidade de pobreza, essa mentalidade de escassez. Você pode perceber, qualquer outro lugar no mundo, as famílias, as pessoas, eles incentivam as crianças, os mais jovens a prosperar, a construir alguma coisa. E já no Brasil não. O dinheiro é visto como errado. O dinheiro no Brasil é visto como a raiz de todos os males. E com isso foi criando na gente uma cultura de preocupação, uma cultura de ficar se importando com as outras coisas, uma cultura de criticar, de julgar quem faz algo certo, de julgar quem pensa diferente, quem faz algo diferente, quem se arrisca mais é visto como uma pessoa louca, é visto como uma pessoa burra. Se o cara não quer seguir o mesmo emprego por anos, é visto como louco, porque a cultura do brasileiro é estabilidade, é você passar num concurso e ficar lá pro resto da vida sem poder ser mandado embora. Essa é a cultura do brasileiro. Aí fica lá, fica se preocupando com o governo, fica se preocupando com a vida das outras pessoas e nunca prospera de verdade. Nunca consegue viajar, nunca consegue fazer o que gosta, fica limitado vivendo sempre no mesmo lugar, vivendo sempre na mesma cidade. Então, tu tem que parar de ficar se preocupando com as outras coisas que você não pode mudar e focar nos teus planos, nos seus objetivos. Porque somente quando você fizer isso, tu vai começar a prosperar de verdade. Compreende, Solar? Às vezes a gente vai num qualquer roda de amigos, coisa assim, às vezes está uma conversa sobre outra pessoa, uma conversa que não agrega. Pegue dois tipos de conversa. Se você for em dois ambientes diferentes, você pode ir num ambiente, por exemplo, de uma cafeteria de alto padrão, e pega empresários que estão numa mesa. Se você reparar, eu já fui garçom e de cafeteria de alto padrão, cafeteria que só ia pessoa rica, de fato. Você pegava dois homens, eles sentavam numa mesa e o que era a conversa deles? Era negócios, era o mastermind que eles faziam, negócio de BNI, de oportunidades, de crescimento. Agora, se tu vai numa lanchonete, essas lanchonetes que vendem coxinha, negócio frito, pastel frito e tudo mais, pega duas pessoas ali, o que elas vão estar conversando? Vai estar falando sobre o governo, vai estar falando sobre futebol, vai estar falando sobre um monte de coisa, mas que nada que agrega. Pode reparar, tu vai numa lanchonete, vão estar reclamando do governo. Que o governo é isso, que a economia é isso. Mas que. Ou futebol também, fica lá conversando, o time não sei o que lá, mas o juiz marcou o pênalti errado. Cara, eu acho muito engraçado esse pessoal que é muito fanático por futebol, cara. Eu gostava muito de jogar bola, mas eu nunca fui vidrado em assistir jogo, cara. Nunca gostei de ficar assistindo as outras pessoas fazerem algo. Eu sempre gostei de fazer aquela coisa. Eu gostava de jogar bola. Agora assistir, cara, eu não gostava de assistir, cara. Eu quero jogar. Não quero assistir. Só que muitas pessoas gostam de assistir e não gostam de jogar. Por isso que elas sempre ficam travadas na mesma vida.
elas não querem ser protagonista da própria vida. Elas querem ser espectadoras. Por isso que não prosperam, por isso que não evoluem. Mas voltando nesse assunto da cafeteria, pode reparar, se você já foi, você vai saber. Se você nunca foi, provavelmente tu não vai entender o que eu estou falando. Mas eu era garçom numa cafeteria onde iam muitas pessoas ricas, muitas pessoas que tinham dinheiro, e na grande maioria das conversas era sobre negócios, era sobre empresas, sobre crescimento, pelo menos na parte dos homens. Às vezes, quando iam umas mulheres ricas e tudo mais, às vezes conversava. A mulher é mais propícia a ficar conversando sobre outras pessoas. Não todas, porque tinha muitas que ia para negócio, tinha muitas que ia para fazer reunião. Então a gente não pode julgar a pessoa, se a mulher fofoca, não, porque tem muitas mulheres também que iam lá para fazer negócio. Na verdade, a grande maioria era mulher, para falar bem a verdade. A grande maioria era mulher que fazia reunião, porque era uma cafeteria não mais feminina, mas tinham muitos grupos de mulheres que a mulher gosta mais de cafeteria. Então você mesmo nesse nível ali tinha os dois tipos de pessoa. Tinha as que fazia reunião para crescimento e tinha as que usava para fofoca. Mas grande parte era para crescimento, para reunião. Agora, se tu vai numa lanchonete mais simples, onde as pessoas têm uma mentalidade mais travada, você nunca vai ver falar sobre reunião, cara. Você nunca vai ver falar sobre crescimento. Vai ser sempre sobre algum assunto que não muda nada na vida dela. Vai ser sempre algo que ela não pode mudar. Vão estar sempre reclamando. O pobre do Brasil, ele tem essa mania de reclamar. E quando eu falo em pobre, eu não estou falando de dinheiro, porque existe muito rico que é pobre e muito pobre que é rico, na questão de mentalidade, na questão de outro tipo de riqueza, cara. Porque dinheiro, cara, dinheiro é o mais baixo do negócio de valor, cara. Não tem valor de fato. Dinheiro é dinheiro, é preço, é número. Tem muito mais coisa que tem muito mais valor. Mas você precisa de dinheiro para fazer as coisas, você precisa fazer dinheiro, porque você compra muitas coisas, você compra segurança, você compra conforto com dinheiro. Só que a mentalidade pobre, ela julga o dinheiro, fala que é ruim, fala que é a raiz de todos os males, sendo que na verdade o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e não o dinheiro em si. Mas a mentalidade do brasileiro é ao contrário. O brasileiro ele joga tudo ao contrário. E ao contrário pro ruim, não pro bom. É sempre a mesma mentalidade. Mas, meu nobre, para fechar esse vídeo, comece a perceber com quem tu anda que muitas das vezes essa mania de você ficar reclamando, de você ficar julgando, de ficar se preocupando, às vezes também vem com as tuas amizades. Igual eu já gravei um vídeo sobre amizades aqui no canal. Então, muitas das vezes, você é motivado por conta dessas pessoas. Mas quando você mudar a tua mentalidade, você vai começar, de certo modo, a afastar essas pessoas. Você vai começar a se afastar dessas pessoas. Porque elas não vão te ajudar a crescer, elas não vão te ajudar a prosperar. Porque elas só reclamam, falam de governo. É a mesma lógica da cafeteria de bairro ali. Da cafeteria de bairro não, da pastelaria, da lanchonete. Se você frequenta esse tipo de lugar, o que, que você vai ver? O que, que você vai absorver? Energia ruim, reclamação, fofoca. Agora, quando você começa a se colocar em ambientes que falam sobre negócios, crescimento, tem uma ambiência que já eleva a tua energia, tu vai ficar numa energia maior. Tu vai começar a se desenvolver mais. Muita coisa é sobre energia, é sobre frequência. Se você começa a frequentar cafeterias, lugares que têm frequência alta, você vai se desenvolver, você vai evoluir. Entendeu, soldado? Mas fechando esse vídeo, se tu gostou, deixa teu like, se inscreva no canal. Se tu tem alguma opinião, comentário diferente, deixa aí embaixo. E no mais é isso. Valeu!